e concorrentes. Tá demorando um pouquinho aqui para 87% dos usuários realizaram algum trabalho fora de casa no último mês. A gente tem, infelizmente, pessoas trabalhando dentro do carro, aí pode causar. Isso é para quem mora em São Paulo. Isso é para quem também mora em São Paulo, mora aí, Álvaro. Se você trabalha muito dentro do carro, também não trabalha, não? Ultimamente, aqui eu não estou trabalhando muito no carro, não, mas está mais de home. Trânsito mesmo parado, tem gente que consegue ser produtiva aí no trânsito. Aqui em Goiás não dá, não. Não, tá certo. O ruim é que é perigoso, né? É interessante você tá no passageiro ou você tá de táxi. Aí você vai ser 100% produtivo. Senão não vai rolar, não. Ser multado aí. Além de proibido, eu ia dizer isso. A telecomunicação vai crescer para dar força do... A gente tem uma expectativa, até é um dado muito interessante, que até 2016 a força de trabalho remota, o número de smartphone quase dobre. Assim, a gente chega nesse nível de dobrar o que nós temos hoje. Porque o smartphone hoje ele vira um legado muito rapidamente. Então a gente teve aí, falando até, eu tenho iPhone 3, 4, 5, hoje já vou ter Windows Phone 7 com Windows Phone 8, Android 1.1, 2, 3, 4, é muito smartphone. O pessoal está começando a trocar isso, mas eles não estão jogando fora esse smartphone antigo. Ele utiliza para outra operadora, utiliza para outro fim, e acaba que nós vamos dobrar esse número de trabalho móvel até 2016, e isso vai dar um grande impacto nas empresas, porque hoje você não quer utilizar o smartphone que a empresa te dá, você quer levar um smartphone, um tablet para dentro da empresa, que é o que nós chamamos de consumerização. E isso o boom que nós vamos ter aí nos próximos anos, infraestrutura interna está começando a ser não cogitada. Vamos ter que colocar isso aí em alguma nuvem para esse dado ser consumido facilmente de qualquer local. Você quer entrar falando aí, Álvaro? Tranquilo. Só completo esse slide inteiro, que são as preocupações que o gestor da TI tem hoje. Alguns até são justificativas para segurar um avanço de uma empresa para a nuvem, mas todos eles você já começa a ter uma resposta prática para isso. Falando em mobilidade, não é barato fornecer uma infraestrutura interna que permita que o usuário esteja conectado em todo momento. Isso sai caro, falando de link, falando de upload, falando de estrutura de firewall. Fazer com que isso integre com as aplicações internas também é caro, consome pessoal, consome ferramentas de integração, manter a segurança disso tudo, gerenciar o custo final disso, e quem que vai suportar. Essa solução toda, você falar assim, eu vou jogar minha empresa para a nuvem, ou principalmente algumas aplicações dela. Você tem que pensar em tudo isso aqui, ó. E isso são preocupações da área de TI, quando fala assim, poxa, eu vou montar toda essa infraestrutura para a minha empresa, ou eu vou me associar a um modelo que já está funcionando globalmente, e que tem preocupações já resolvidas. Então, isso facilita muito para o gestor de TI, para o time de TI que está analisando o cloud, definir que sim, a solução de nuvem ela é muito viável, e que provavelmente hoje as empresas elas já estão nascendo com infraestrutura para a nuvem. Quando o cara joga isso aqui no papel, ele fala assim, não, vamos começar já com nuvem. Quem fez um investimento lá atrás, alguns anos, não tinha a nuvem tão estabilizada como a gente tem hoje, ele ainda assim espera um tempo de migração. O que está acontecendo com nuvem hoje é o que aconteceu com virtualização alguns anos atrás. Hoje, se você parar para imaginar um data center sem virtualização, é impossível. E hoje, se você parar para imaginar uma empresa 100% sem nuvem, já é impossível também. Não é impossível, mas ainda assim muito difícil. Nos próximos anos, impossível, talvez. Então, esse assunto já está na pauta, as empresas já estão virando e a curva de adoção é muito grande. Vamos para o próximo. Vamos lá. Então, hoje nós temos aí vários players que estão disponíveis hoje, disponibilizando nuvem, Então, hoje temos aí a Microsoft com uma série
produtos. Nós temos a Amazon, que também tem uma série de produtos voltados à infraestrutura, temos a Citrix, a IBM também tem uma solução de nuvem tanto para mensageria como para o IaaS, que nós chamamos, e também temos o nosso buscador famoso aí, entrando nesse aspecto, adaptando a sua solução pessoal para o uso corporativo, né? Então, esses são os principais players de nuvem. A Microsoft se destaca também por colocar o que nós já temos hoje no corporativo na nuvem. Então, hoje um cliente Microsoft ele vai falar assim, ó, eu quero Primes, eu quero utilizar na nuvem. Não, Felipe, eu quero utilizar um pouco on Primes e um pouco na nuvem. É possível? A Microsoft é o único player de nuvem que consegue entregar isso para você. Existe alguma peculiaridade, eu tenho que manter esse dado interno, mas eu quero que alguns usuários vão para a nuvem. Isso tanto em SharePoint, Link, Exchange, isso você consegue configurar. É o que o Diogo comentou lá sobre coexistência também. Ambientes híbridos. Isso aí. Um ponto importante se nuvem é o momento, todo mundo está vendo que é onde vai ter as principais oportunidades de crescimento de negócio. E as grandes empresas, né, você pode ver que estão falando das principais empresas globais de TI, né, quase todas listadas nesse slide, só faltou aí colocar a Apple, mas a Apple não tem um produto corporativo, mas tirando isso nós estamos falando quase que das 5 principais empresas de TI do mundo. Todas já estão com a solução de nuvem para competir. Ou seja, isso é a tendência mesmo e não tem como. Com certeza, né? A gente vive um momento aí que o profissional de TI, as pessoas aqui dessa sala, tá todo mundo já saindo na frente, porque eu tenho que aprender um pouquinho de nuvem para estar levando essa mensagem para dentro da empresa, para estar reduzindo o custo, que é o que mais as pessoas gostam de ouvir. Ô, Álvaro, vamos falar um pouquinho. É interessante destacar para todos vocês que existe uma comparação entre Microsoft, Microsoft e Google. É muito difícil comparar as duas soluções em si. Hoje a gente fala da Microsoft, que é uma empresa que já tinha os produtos corporativos, já colocou isso na nuvem, e a gente fala de uma empresa que está adaptando o produto dela para o corporativo. Uma coisa é você ter um produto que já está consolidado, que as empresas já utilizem, eu dou essa opção para ele, e outra coisa é você adaptar um Gmail ao corporativo em si. É muito complicado essa questão de comparar uma ferramenta com a outra. A gente acaba tentando, é um cenário de concorrência agora, com certeza, mas uma coisa, é a mesma coisa que comparar que nem nesse slide maçã com laranja. As duas soluções são bem distintas e nós temos que levar todos os pontos em consideração. Uma empresa que já tem produto, levou para a nuvem, e também uma empresa que está adaptando o seu produto. Isso é muito interessante levar para todo o CIO, CFO de empresas em si. Tem alguma coisa a acrescentar, Álvaro? Não, é isso mesmo. Cada um tem pontos positivos, né? Nem todas concorrem entre si. O importante é a empresa, o usuário, achar que ela quer a solução mais completa dentro do que ela promete e entrega. Né? Porque como nuvem é um negócio que está fora do seu controle, não está ali na sua empresa onde você toca, tem muita gente que promete uma coisa, aí na prática entrega outra. Apesar do que são características diferentes. Analisar bem esses pontos. Com certeza. Vamos lá. Vamos falar de 4 principais pilares. Importantíssimos. Isso, 4 principais pilares do uso da computação em nuvem e do uso da comparação de uma ferramenta com a outra. Vamos começar primeiramente pela experiência do usuário. Então, deixa eu trocar aqui para mim. Beleza. A experiência do usuário com Office 365. Eu tenho hoje, falando em Office 365, em computação em nuvem da Microsoft, melhor experiência no uso de PC, telefone e navegador. Então você consegue utilizar o Office 365 dentro do PC em qualquer browser. Eu não fico amarrado a um único browser. Em qualquer telefone que tenha Exchange Sync, então hoje eu falo Windows Phone, iPhone, falo em Android, falo em BlackBerry, e é muito interessante ressaltar que uma licença do Office 365 focada em Exchange te dá direito de você utilizar o BES diretamente nos servidores da Microsoft.
Fidelidade de arquivos, a gente vai até mostrar um pouco mais para frente, mas tudo que você faz no seu Word localmente, você faz no seu Excel, você faz no seu OneNote, você consegue levar para a nuvem com as mesmas formatações. E isso não é possível na concorrência. Você leva, tem uma marca d'água, já não vai. Tem uma tabela customizada, não vai. Então isso acaba sendo um grande ponto a ser destacado para os usuários, para a produtividade dos usuários. A maior integração entre os serviços. Então, hoje a gente tem aí Exchange, Link, SharePoint, Office e Web Apps totalmente integrados. A gente não tem mais não é uma coisa diferente integrando com o Office 365. São os produtos que nós chamamos de comunicação unificada. Eu vou ver o status da sua presença dentro do Exchange, vou dar 2 cliques, já vou sair falando no Link, vou trabalhar em coautoria dentro do SharePoint Online. A ferramenta online da Microsoft está totalmente preparada para isso. E edição de documentos do Office, edição de online, Office Web Apps, eu utilizo melhor, não vou negar, dentro do Internet Explorer, mas eu consigo também utilizar as funcionalidades dentro dos outros browsers. Você quer ir complementando, Álvaro? Isso aí, pode passar. Pode ir. Beleza, vamos lá. Aqui, que nem nós comentamos, acabou ficando redundante, mas a melhor experiência de produtividade. Então, a mesma coisa que eu faço no PC, eu faço no telefone e eu faço no meu navegador. A Microsoft consegue entregar a mesma experiência para o usuário final. Não fico amarrado ao IE, eu não fico só a um fornecedor. Eu consigo, eu tenho uma opção de escolha. Eu quero utilizar o Firefox, beleza, eu vou utilizar o Firefox. Eu quero utilizar o Safari, eu vou utilizar o Safari. Então, você consegue ter essa questão de interoperabilidade também. Vamos lá, o segundo pilar é escolha e flexibilidade. Como eu tinha dito, a Microsoft hoje ela entrega a nuvem em seus termos. A Microsoft atualmente é o único player que consegue entregar para você uma nuvem privada integrando com uma nuvem pública. Então, eu posso ter o meu servidor local, posso ter metade dos meus usuários do meu servidor local Exchange, metade dos meus usuários do meu servidor na nuvem. Geralmente, a gente pega muitos ambientes assim. Eu quero manter os meus gerentes locais, quero manter colaboradores eu não quero ter que sustentar isso. Há muitos ambientes assim a gente consegue fazer hoje com o Exchange 2007, 2010, agora com o 2013 com uma facilidade incrível. Já vem até uma aba lá assim, híbrido. Então, até eu brinco com o Diogo, ele vai lá, ele chega para mim e mostra, dá 2 cliques, caixa na nuvem, dá 2 cliques, caixa em casa. Então, eu brinco para ele que é muito fácil fazer. Possibilidades para desenvolvimento. Só um minuto. Beleza? Não, beleza? Vai lá. Desculpa. Possibilidade para desenvolvimento. Então, eu tenho em cima do SharePoint Online, eu consigo criar algumas partes específicas. Certa sala ela vai destacar, eu tenho que seguir algumas regras, mas eu consigo desenvolver agora para dentro do meu SharePoint. Maior gerenciamento do TI, eu posso gerenciar as minhas caixas tanto no meu Exchange como na central de administração do Office 365. Então você consegue ter um gerenciamento unificado, no caso de todo na nuvem, ou um gerenciamento todo no seu servidor local. Eu posso gerenciar do servidor local as minhas caixas na nuvem. Então você consegue ter esse gerenciamento unificado e todas as funcionalidades. E o ambiente híbrido, que nem iniciando eu disse, a Microsoft hoje consegue te prover através de Exchange 2010 ou 2007 com a nuvem Microsoft. Com o Exchange 2010 e 2007 com o Office 365. Perdão. Isso aí. A vivência dentro de um mundo híbrido, então, que acaba ficando um pouco redundante, mas vamos lá. Você tem essa possibilidade com Exchange, tem essa possibilidade com SharePoint, tem essa possibilidade com Link. Eu quero fazer um ambiente híbrido com os três produtos, eu consigo. Tem a possibilidade de fazer, até no próximo slide a gente vai melhor, single sign-on, vou ter uma única senha para acessar esses 3 produtos e vai ser a mesma senha do meu AD. Então hoje você consegue fazer isso dentro do Office 365. Até é importante falar, dentro de contratos de licenciamento. Então vamos supor que você vai criar um ambiente híbrido e você quer comprar o servidor Exchange Server dentro do único contrato de licenciamento junto com o Office 365. Hoje a Microsoft consegue te prover isso devido à flexibilidade do modelo de contrato. Interessante ressaltar também, a gente vai começar depois
esmiuçar, vamos colocar assim, as funcionalidades, mas hoje, se você quiser comprar só o Exchange Online, só o Link Online, só o SharePoint Online, a Microsoft consegue pegar. A concorrência, você tem que comprar um pacotão, é aquele pacotão e ponto. Eu não consigo comprar só o e-mail, só o meu SharePoint ou só o meu link, vamos colocar assim. Da concorrência em si. Você tem que comprar um pacote, $50 por usuário por ano, e assim seja. A Microsoft consegue flexibilizar isso para você. Quero só Exchange, né, Felipe? Só quero Exchange, tá? Só quero Link, só quero SharePoint. Então a gente consegue essa flexibilidade que acaba implicando diretamente no retorno financeiro das empresas. Aqui nós temos a flexibilidade da escolha. Então, hoje eu posso ter um Exchange com 25 GB, ou eu posso ter um Exchange mais simples com 1 GB, que nós chamamos de planos quiosque. O que acontece? A gente tem um exemplo muito interessante. Vamos colocar uma companhia aérea. A companhia aérea, ela adquiriu para todo o seu administrativo, ela adquiriu o Office 365 plano E1, no caso, o Exchange Online plano 1, me perdoa, porque ele vai precisar de 25 GB e vai ter um uso maçante dos e-mails. Aí para os pilotos, para as aeromoças, eles adquiriram o plano quiosque. É um plano mais reduzido, tem um preço diferenciado, porque um piloto, uma aeromoça, sim, esperamos, acessa o e-mail poucas vezes durante o dia, às vezes 2, 3 vezes, não tem aquele uso maçante. O pessoal coloca muito isso para e-mails de portaria, e-mails de alguns funcionários sazonais, temporários. Eu não vou precisar dar 25 GB, não vou precisar pagar uma taxa para 25 GB. Eu pago somente o que eu vou utilizar, que é o usuário quiosque. Então eu consigo granularizar a oferta, que implica diretamente, novamente, no retorno financeiro das empresas aí. Você quer ir complementando, Aurus? Não, só esse slide eu queria complementar, que ele é muito importante, que quando você está fazendo uma análise de estudo de implementação de solução de nuvem, né, todo mundo compara o pacote máximo. Só que dentro de uma corporação não tem todo mundo de pacote máximo. Né? Se você parar para pensar, as pessoas que são diretores, gerentes, são as que usam mais recursos de TI, né, consomem mais esses recursos. E aí, num projeto de implementação de solução de cloud, é importante definir os perfis. Isso o Office 365 te ajuda bastante, porque junto dos perfis tem a questão de preço. Né? Então, eu peguei aqui e vi que tem um valor de X, que tem esses recursos aqui, mas só 5 pessoas utilizam 100% dos recursos e os outros restantes não precisam disso tudo. Beleza, a gente tem uma oferta que ela é mesclável, né? E isso, se você pode tirar um cara de um perfil, colocar no outro, então isso é bem bacana e facilita muito na implementação. E isso é um diferencial perante outros concorrentes também. Sim, com certeza. Perante a maioria dos concorrentes, eu consegui exatamente o que eles estão procurando. Vamos lá, vamos passando aqui. Segurança e confiabilidade. Então, hoje a gente tem a possibilidade de você criar um single sign-on, que nada mais é do que você tem um acesso único. A sua senha que você loga no AD vai ser a mesma senha que você loga nos seus serviços online. Então, você tem essa criação, até o Diogo ele chegou a comentar um pouquinho antes. Você pode criar esse ambiente de logon único junto com o seu AD local. Você faz a federação para ter esse tipo de acesso. A Microsoft consegue te prover isso usando os produtos dela. Então, você vai ter o Windows Server com a DFS, efetuando essa federação do seu AD com a nuvem. Para o pessoal que gosta de linha de comando, tem como eu gerenciar o meu ambiente online via linha de comando? Sim, nós conseguimos hoje gerenciar tudo via PowerShell. Não só o Office 365, mas todo o ambiente de Microsoft hoje, você já consegue gerenciar totalmente via PowerShell. É muito importante destacar esse ponto, nós temos perfis administrativos. Os perfis administrativos por exemplo, assim, você tem o Helpdesk, o nível 1, o nível 2 e o nível 3. O nível 1 só reset senha. O nível 2 pode excluir usuários, ele pode criar usuários. Então você consegue dar exatamente o acesso que a pessoa precisa. Você não precisa dar, seja administrador, seja Deus dentro da empresa, faça o que você
quiser, e você não tem o gerenciamento disso. Então você consegue granularizar o acesso, falando, ó, helpdesk de nível 1, só vai resetar a senha, helpdesk nível 2, cria, exclui o usuário e também reseta a senha. Então você consegue granularizar esse acesso e dar maior segurança não só para a sua empresa, como para a equipe de TI, para ninguém fazer alguma coisa indevida. E interessante comentar aqui também, nós temos o Trust Center. O que seria o Trust Center? É um site da Microsoft, onde você entra e você consegue visualizar todas as certificações, todas as regras que a Microsoft aplica aos data centers. Eu quero saber se a Microsoft tem o FISMA, eu quero saber se a Microsoft tem o ISO 29000. Então, nesse site, a Microsoft disponibiliza todos os relatórios, você consegue ver onde estão os data centers da Microsoft, você consegue visualizar a forma que é implantado, como funciona a segurança interna e externa, a segurança digital dos data centers em si. O pessoal pede muito essa documentação para estar, até questão de auditoria. Eu vou colocar o meu e-mail na nuvem Microsoft, mas ele tem isso, o jurídico fala, ele tem isso, quais as leis que se aplicam aos data centers da Microsoft. Então você consegue fazer isso através desse site, do Trust Center, ele contém todas essas informações de segurança. Então, eu tenho um ponto único, que é um diferencial, que você pode pegar lá, a qualquer momento acessar e mostrar o relatório inicial, o relatório atual de como está, se o ISO foi renovado. Então você tem esse ponto focal que é muito importante destacar também. Vamos lá. Opa. Porra, importantíssimo esse aí, ó. Até o Diogo, ele chegou a comentar, mas vamos lá. O que é um SLA de 99,9% com apoio financeiro? Então, vamos supor que você está lá utilizando o Office 365, por algum motivo ele deu problema, e esse problema, o responsável é a Microsoft. Vamos supor que caiu algum servidor de DNS, aconteceu alguma coisa. Se o responsável é a Microsoft, você consegue descontos nos próximos pagamentos. A Microsoft te reverte isso. A sua disponibilidade, ela caiu para baixo de 97,5%, você tem 25% de desconto no próximo pagamento. Então, é um SLA com apoio financeiro. Se porventura isso nunca aconteceu, esperamos que não vai acontecer, se o seu SLA cair para baixo de 90%, você não efetua o pagamento do serviço naquele mês. A Microsoft tem, isso está no contrato, tá? A hora que você lê o contrato do Office 365, ele vai estar lá. SLA com apoio financeiro. Então você está resguardado que a Microsoft vai te entregar 99,9%. Se ela não te entregar, você vai ter esse crédito aí adicional nas mensalidades. Vamos lá. Opa, Álvaro, você quer? Não, pode passar. Tá certo, vamos lá. Vai chegar a parte do Álvaro. A parte do Álvaro é um pouco mais paulada. Aí ele está aguardando ansiosamente. Tá, vamos destacar também que a Microsoft hoje é um dos players que mais investe em nuvem. Hoje você tem um investimento de cerca de 2,3 bilhões de dólares por ano em criações de data center, em criações de infraestruturas de cloud Microsoft. De cloud de nuvem, de infraestrutura da nuvem. Me desculpa, me confundindo aqui. Fidelidade da informação. Então hoje eu tenho um colaborador que ele quer. Aqui a gente pegou alguns relatos da vida real. Eu mandei um e-mail e falei assim, pega o que um colaborador precisa. Então, eu quero trabalhar na nuvem com a mesma produtividade que trabalho no desktop. Quero ler o documento online com todas as formatações. Não quero ter que converter arquivos para abrir em minha máquina. Então hoje a gente tem a Microsoft, o mesmo documento que você utiliza no seu Office, você coloca no Office Web Apps e você consegue utilizar esse documento com as mesmas formatações. Você consegue ler esse documento do mesmo jeito e efetuar alterações necessárias. A gente tem um grande problema, que é a ferramenta concorrente, que por muitas vezes você salva esse documento, você tem que converter esse documento para você conseguir abrir dentro de um Office.
Então, estamos todos na nuvem, somos muito inovadores, estamos todos na nuvem, nosso produto só faz em nuvem. Mas por muitas vezes você precisa de um Office para estar uma macro para estar fazendo alguma coisa mais específica. A hora que você sobe esse arquivo na nuvem concorrente, por exemplo, eu tenho um arquivo na nuvem concorrente, eu quero salvar esse arquivo na minha máquina. Por muitas vezes você tem que converter esse arquivo para o usuário conseguir utilizar. Então isso acaba o quê? Onerando o TI. Eu tenho muitos chamados no TI, por favor, preciso converter o meu arquivo. Não estou conseguindo abrir a minha planilha. Então isso vale muito a pena colocar na pauta dos usuários chaves e falar assim, ó, faça um teste. Vê se você vai conseguir fazer isso exatamente. A gente acaba tendo muitos pontos, a Microsoft acaba destacando muito porque a nossa ferramenta conversa diretamente com toda a fidelidade a fidelidade e integridade do documento. Eu não preciso converter nada. Salvo do Office Web Apps para minha máquina, saio convertendo, jogo de novo para a nuvem. Você não tem problemas em relação a isso. Aqui é um exemplo que nós temos o arquivo do Word. Aqui tem algumas formatações. Até eu ia pedir para o Casemiro fazer isso ao vivo, mas aí a gente não conseguiu terminar essa demo a tempo. Então, eu tenho um arquivo do Word aqui, e isso é um arquivo, a gente vai abrir ele. Quer ver? Deixa eu aparecer. Ô Felipe, eu passei o link pro pessoal, tá? Caso eles queiram fazer ao vivo lá, eles conseguem fazer no browser deles também. Opa, muito obrigado, Diogo. Pessoal, esse link que o Diogo passou, ele vai abrir um documento do Word dentro da nossa solução e dentro da solução concorrente. Aí você vai conseguir visualizar quais são as principais diferenças. Então, deixa eu voltar aqui. A gente tem esse arquivo aqui dentro, esse arquivo no Word. Para mim tá com um delayzinho aqui que eu estou no wireless. Tá, vamos voltar aqui, ó. A gente já coloca esse mesmo arquivo. Então, eu tenho esse arquivo aqui, a gente pode ver aqui no canto inferior esquerdo, eu tenho uma tabela, eu tenho uma marca d'água, eu tenho um monte de formatações junto a imagens. A gente pega esse arquivo e abre ele na solução concorrente. Deixa eu passar aqui, já vai abrir para a gente. Isso. Então, ó, você pode ver que eu perco. Ficou um pouco pequeno, mas depois a gente vai disponibilizar, fica mais fácil. Você pode ver que eu tenho aqui a formatação da tabela foi embora. Eu tenho essa questão da formatação do meu texto foi embora. Então, você acaba você tem um retrabalho. Você criou um documento no Word, que é a ferramenta que você já utiliza, e você vai criar esse documento você vai converter esse documento. Ó, eu coloquei na nuvem deles. Você vai trabalhar nesse documento, você tem que formatar de novo, tem que fazer tudo de novo. E às vezes você não tem essa capacidade de fazer lá. A ferramenta não oferece essa capacidade de formatação. Então a gente acaba aí, ó, tendo muitos problemas em si de conversão de documentos. Então hoje, se o seu TI hoje trabalha, nem que seja assim, a gente fala Office 2000, os seus usuários trabalham com Office 2003, trabalham com Office 2007, 2010, agora o preview do 2013. Se quiser fazer um teste, fique à vontade, mas aqui a gente já mostra que o Office vai conversar melhor com o Office Web Apps. Então, isso é indiscutível. A questão de integração. Você não tem o que falar depois que você vê na prática. Até o pessoal está comentando aqui que está fazendo os testes no site que o Diogo passou e está podendo provar isso na prática. Vamos passar aqui. Agora com você, Alva. Beleza. Vamos. Isso aqui então a gente falou dos pontos, né? Importantes quando você toma uma decisão. E aí nós estamos falando de decisão. De que tipo de decisão? Aquela que você vai colocar a sua reputação da sua área, o futuro de adoção dos usuários de nuvem de toda a sua empresa, né? Em cima de quê? De uma determinada escolha. Então, vamos analisar alguns fatos nessa escolha. Hoje eu vou falar só de recursos do Google Apps. Outro dia a gente monta um outro webcast para falar de IBM, Citrix, entre outros, porque o principal concorrente hoje de Office 365 é o Google Apps. Mas falando de recursos, o Google Apps está muito longe
dos recursos oferecidos pelo Office 365. E aí tem uma falsa mensagem que é passada junto com a mensagem do Google Apps, que muita empresa acaba aceitando, que é o quê? Baseado em preço, né? Por que isso? Até porque no dia de hoje todo mundo tem que fazer mais com menos, né? O que você pega de player de Office 365? O Google Apps. Muita empresa também já estão chamando aí o Google Apps, para quem ainda não está acompanhando esse conceito de nuvem, de GAFB. Tá? Nós estamos falando de Google Apps for Business, que é o que concorre mais. Sem aprofundar muito nesse assunto, né, o ponto forte que pode parecer inicialmente interessante é uma taxa anual de $50 que o Google cobra por usuário. Aí você pega assim, poxa, $50 é bem barato. Para eu pensar por ano, para eu pensar numa mudança de corporação da minha empresa. Contudo, né, o que as empresas perceberam, né, e quem está trabalhando com consultoria e análise de ROI em cima disso, vê na prática. O Google Apps, tudo que você precisa no mercado corporativo, ele precisa de ferramenta adicional. Tudo. Né? E aí, se você pegar essas ferramentas adicionais, você aumenta gigantescamente o custo de propriedade, né, na hora de implementar o TCO. O que está acontecendo? O Google Apps, a partir do momento que você começa a analisar um modelo corporativo, de falar em 1000 usuários, de centenas de usuários utilizando, você percebe que ele não está pronto para a empresa. Ele é inadequado sem aplicações complementares que não são baratas, né? Até para a empresa de pequeno e médio porte, o Google Apps não é uma solução interessante. Ele custa mais caro no ponto de vista final do que $50 por ano. Para a maioria das organizações, você tem que fazer funcionar através de ferramenta adicional, que não é suportado pelo fabricante nesse caso, e mais número de pessoal de TI para suportar e treinar seus usuários. Né? Pegando um pouquinho aqui, eu coloquei algumas aplicações aqui que a gente vai detalhar mais esse custo, aí vocês vão ver que o Google de bonzinho não tem nada. Falando só features, por exemplo, de implantação, né? Vamos pegar algumas features que você poderia utilizar no dia a dia, por exemplo, como migrar contatos da sua empresa para o Google Apps. Não dá para fazer. Você precisa instalar um aplicativo da Google que chama Google Apps Sync for Outlook e migrar de máquina por máquina. Imagina você fazendo isso em mais ou menos centenas de máquinas. Né? Vai ter que chamar quase a torcida do Palmeiras inteira para ajudar. Né? Não migra, simplesmente não migra. Listas de distribuição, não migra. Pastas públicas. O que você tem que fazer quando pastas públicas para migrar para um cenário de Google Apps? Baixar todas as pastas públicas manuais, depois fazer o upload e compartilhar de novo. Imagina o trabalhão com uma empresa que usa pasta pública para todo mundo. Ah, não, mas tem um aplicativo que ajuda nisso. Tem um aplicativo chamado Google Apps Migrator, Exchange to Google Apps Migrator, que custa $20 por usuário. Então você pega aquela de 50 e já sobe aí mais $20. Né? Integração com AD. Não tem. Na verdade, para dizer que não tem, não é um utilitário do Google. Tá? Tem um utilitário separado, open source, que faz logon único, através de software de terceiros, que é chamado de My Own Login. Custa $36 por usuário. Então nós estamos falando de um monte de soluções, que é um pouco difícil de analisar. E tem muito mais para você. Bom, continuando a parte de integração, pensando em BlackBerry, né, que é uma coisa que também muita empresa precisa suportar por causa de detalhes, BlackBerry também não funciona com apps, tá? Ele não sincroniza. Você precisa de implementar um BES local seu e fazer o seu BES mandar e-mail para o Google Apps. Olha que trabalheira danada, sendo que o Office 365 já tem isso prontinho dentro do BES da Microsoft. O Google, isso aqui, pessoal, eu estou só falando isso é feature de consultoria, tá? Isso aqui a gente pega em campo e percebe feedbacks do usuário. Vamos brincar um pouco mais aqui. O Google ofereceu recentemente não, alguns anos atrás, quando eu comecei a mexer com nuvem,
sobre a possibilidade de ter um Google Docs offline. Isso, para quem não perceberam, é o Google. Só que isso foi um fracasso muito grande e o próprio Google suspendeu isso em maio de 2010. Então, não tem nenhuma possibilidade de trabalhar com nada offline relacionado ao Google Apps hoje. Falando de integração, nada. Google Talk não integra com Outlook, videoconferência você precisa instalar complemento adicional. Então, se você quiser sincronizar o calendário, tarefas e contatos de um Outlook de um usuário, por exemplo, um diretor para o Office 365, para o Google Apps dele, você vai precisar de comprar o produto, olha só, falando só de comprar produto aqui, hein? Vai comprar um produto que chama Company Link for Google, que custa $39,95 por usuário. Se você quiser utilizar a solução de BlackBerry com Google Apps, e você não quiser montar um BES local, você pode comprar outra solução de novo, que chama Exchange My Mail, que custa $120 por usuário por ano. E aí aqueles $50 está só que aumenta, só que aumenta. Falando um pouquinho de suporte, né, o Google não tem um roadmap de lançamentos, então produtos entram e saem praticamente da noite para o dia, como aconteceu com o Google Gears, por exemplo. Renomear usuários, tarefa corrida, né? Desse jeito você fica pobre mesmo, Jefferson. Você tem um ponto interessante aí mesmo, porque o cara que levantou o custo lá no início da empresa, que ia ser $50 por usuário, na prática ele já gastou mais um montão aí ele fica pobre de reputação, que é muito pior, né? A parte de renomear usuários que eu estava falando é muito complexo. Você tem que fazer esse processo manual de baixar mensagem, criar um novo usuário, apagar o outro, subir mensagem de novo. Ou então comprar uma ferramenta terceira que também resolve o problema, que custa $20 para o usuário. Então tem um monte de problema que você resolve com ferramenta de terceiro, né? Tendo dinheiro, fica terrível. Sair é caro mesmo. Processo de delegação de administração da sua empresa, o Google Apps não tem isso. Tá? Não existe a possibilidade de você criar rules de delegação como tem no Office 365. De um usuário só criar recursos, outro só criar contas, outro mexer globalmente. Para você fazer isso, você tem que comprar outro software, que chama Power Panel, que custa $8 por usuário por ano. Tá? O Google Apps ele não é passível de auditoria SOX. Então, se você for uma empresa grande que precisar comprovar a auditoria das ferramentas de comunicação sua, não existe isso, ele não é compatível, não há log de alterações ou logs compatíveis com a auditoria que o administrador possa consultar. Tá? Suporte, tá? Suporte em fórum. Então, se sua empresa estiver pegando fogo, tiver um negócio fora, você joga um post lá no fórum e reza para Deus para alguém, né, responder e te ajudar. Se não, você compra uma suíte Apps Gold, que custa $588 por usuário por ano, para você ter o suporte, né, para poder abrir incidente, essas coisas aí. Criptografia adicional, né, não existe, só HTTPS padrão do Google mesmo. Se você quisesse colocar recursos de criptografia avançado, você tem que comprar uma solução de terceiro, que chama Centron Email, tá? Que foi desenvolvida para funcionar com o Google Apps e custa $22.500. É quase o salário do Andreas aí de uma semana, né? A parte de IRM ele não integra e não funciona, então não existe a possibilidade de você colocar compatibilidade, segurança a nível de documento para a informação não sair da sua empresa, né? Não tem possibilidade de marcar a mensagem como confidencial, a não ser através de um software de terceiro de novo, né? Que chama EchoSign, que custa $359 por usuário por mês. E backup, que é um negócio quase nada importante, o Google faz, mas ele não garante a recuperação, porque, na verdade, isso não está como um recurso fornecido. Aí, se você quiser manter retenção de e-mail lá, não tem Litigation Gold, não tem nada disso. Tá? Você tem que utilizar uma solução da Postini, que faz retenção de 10 anos, que custa $33 por usuário por ano. Então, vamos pegar todos esses números aí, né? Falando de custos de implantação, custos de suporte, custos ocultos,
né? É complicadíssimo. Olha só o quanto você consegue se queimar escolhendo errado uma solução de nuvem. Sem contar na última parte, que eu deixei aqui para a gente falar, que é a parte de treinamento, né? E vocês viram aí alguns problemas que o usuário tem. Com um produto que funciona muito bem, o usuário já abre muito incidente, imagina produto que tem comportamento diferente, né? Por exemplo, tudo no Google Apps é mais difícil, as rotinas tomam tempo, recursos simplesmente parecem não funcionar, tarefas têm prazos extras, alterações constantes, gera confusão e frustra o usuário, tá? Por exemplo, só falando de e-mail, uma feature de e-mail que eu gosto de falar que gera treinamento para o usuário é que o Gmail ele marca mensagens como rótulos, né? Ele não trabalha como pastas que o usuário já está acostumado a utilizar. Isso gera confusão enorme. Falando de documentos, tabulação, espaçamento, margem, isso tudo tem vida própria dentro do Google Apps. O documento pode estar certinho, você só abre para lá, ele vai ter outro comportamento. Revisões e comentários, eles se perdem no texto. Então, o usuário tem muito mais incidente, tá? Quando ele está falando de Google Apps. Planilha, as imagens perdem tamanho, sombreamento não funciona e gráfico desaparece. Isso acontece muito, principalmente se você utilizar as versões mais modernas dos Office, que é o que está acontecendo com todos os usuários. O Google Apps simplesmente não funciona direito com isso, tá? Ou então, simplesmente aparece uma caixa branca e grande dizendo assim, não há dado. E aí o usuário tem que se conformar com um monte de solução meia-boca. Parte de apresentação, o gráfico sai borrado, as animações não funcionam, transições de texto movem-se sem aviso próprio, né? Então você tem outro comportamento quando você está falando de Google Apps. A experiência é muito diferente do Office. Muito, muito diferente do Office. Então se você fizer, somando tudo isso, colocar os custos de soluções, de treinamento, de suporte, o quanto você ficou queimado por falar que isso funcionaria e na verdade não funciona bem, você vê que existem outras soluções mais completas, tá? Inclusive, em 2011, eu sempre gosto de falar e falo isso para os meus clientes, tá? Tem um comunicado que foi dito pelo... Isso todo o site da internet, vocês acham esse comunicado aí, nos posts de blogs mais famosos, que foi do David Girold, ele é diretor da divisão de Google, né, do time que desenvolveu o Google Apps. Uma frase dele que diz que nós não pedimos às pessoas, abre aspas, nós não pedimos às pessoas para se livrarem do Microsoft Office e usarem Google Docs, porque ele ainda não está maduro. E realmente a gente vê que até hoje o Google Apps não está maduro e não é uma solução aceitável para uma companhia grande. Às vezes essa solução ela acontece por falta de informação técnica, né? E para isso aí, eu trabalho muito com a parte de controle de ROI, competição. Estou à disposição para ajudar vocês que vocês precisarem. E depois que o cara adota o Google, ele fica por ano e depois ele sai, tá? Porque ele gera uma frustração enorme. Então, na verdade, hoje de player no mercado, da qualidade do Office 365 a gente não tem, né? Nem de perto. Eu falo assim que player concorrente nem de perto. E aí o Office 365 tem uma solução muito mais completa que vocês viram aqui no decorrer do dia. A gente vai falar mais um pouquinho antes que o nosso tempo histórico, tem mais alguns slides ainda. E não é uma solução interessante, tá? A gente vai falar mais sobre isso, mas eu acho que eu já joguei um monte de informações aí que eu estou acostumado a falar em reuniões com gestores sobre a adoção de Google Apps, que não é tão bom quanto parece. Muito bem, vamos falar um pouquinho aqui de novo de Office 365. Acho que o Felipe já tomou uma água. Não, com certeza, Álvaro. Muito obrigado pelas informações e realmente é isso mesmo. A gente tem hoje essa frase... Esse próximo desenho aqui, né? Deixa eu já colocar ele aqui. Esse desenho aqui gerou muitos flashes no evento que a gente, do Learning 365 lá em BH. Então, hoje nós temos uma empresa que se diz muito inovadora, só que é uma empresa que hoje ela está criando ferramentas, mas ela não está inovando, ela está copiando o que já tem.
Então, assim, a empresa fala, estou levando inovação, mas na verdade não estou levando inovação, estou ganhando funcionalidades para tentar competir com um player que já está consolidado. Essa imagem aqui é muito interessante, que ela mostra que o Office 365 hoje eu tenho inúmeras funcionalidades que já vem dentro do meu produto. BlackBerry, que é um cara que empresas, os executivos hoje, querendo ou não, eles estão migrando para smartphones mais de outras linhas em si, mas eles utilizam BlackBerry. Hoje a Microsoft consegue utilizar o BES, comprou uma licença do Exchange Online, você não tem custo adicional, você já pode utilizar, vai lá na central de administração, ativa o BES e utiliza o BES. Coloca uma senha no dispositivo, gerencia o dispositivo, quer limpar o dispositivo, posso limpar o dispositivo. Então isso a Microsoft já oferece gratuitamente, em uma parceria, sim, é uma parceria com a BlackBerry, mas eu entrego para você gratuitamente isso aí. E hoje nós temos aí inúmeras funcionalidades que já vem atrelado às soluções do Office 365, que compõem essa caixa de ferramentas que nós vemos aqui, enquanto outras soluções ainda estão treinando, estão se capacitando para começar numa competição no nível mais alto. Aqui nós podemos observar, aí o Álvaro, vocês até entenderam aí, o Álvaro é a pessoa mais da paulada e eu fico aqui só mostrando para vocês os fatos e mais fatos, né? Então, hoje no Office 365, hoje nós temos uma oferta para small business, eu tenho uma oferta para pequenas e médias empresas e uma oferta para grandes empresas. O produto que você vai utilizar é o mesmo. Então, só que o grande diferencial que você consegue falar que eu quero um pouco de um plano, quero um pouco do outro, porque eu acho que isso vai ter o melhor retorno de investimento, o melhor custo de propriedade. Então você consegue fazer isso através do Office 365, a granularização da oferta. Então, a gente vê aqui, para Small Business, a Microsoft tem essas soluções em si. E-mail, colaboração, produtividade, reuniões, lá. Para pequenas e médias empresas eu tenho mais soluções, para grandes empresas eu tenho mais soluções, enquanto você vê que o concorrente ele entrega a mesma coisa para todo mundo. Ô Felipe, mas eu não quero que o meu usuário da produção ele tenha acesso ao comunicador. Aí fica não tem não. Mesmo que você não queira, você vai pagar por aquilo. Beleza, eu vou lá. Vamos supor que existe uma forma de desabilitar, eu desabilito. Mas você vai pagar por aquilo, porque você paga só num pacote único. Você não consegue falar assim, ó. Aí, Felipe, é assim, que na verdade, no Google Apps, nem a possibilidade de desabilitar o recurso você não faz, você não instala. Simplesmente assim. Quer dizer que se o cara tiver admin na máquina dele e ele instalar, já quebrou toda a sua segurança também. E você paga por isso, né? Você acaba pagando por isso porque você compra um único pacote. Só tem um preço, só tem um preço e é o preço para tudo. Se você não quiser, você tira isso da máquina, simples assim. Eu tenho uma dúvida aqui do Clodoaldo Assis, qual é o custo de implementação para usuário de small... Então, Clodoaldo, depende de como você vai implantar. Eu quero fazer tudo na nuvem, eu quero fazer isso com um ambiente híbrido. O custo das soluções para qualquer empresa, a gente tem algumas ofertas direcionadas, mas basicamente é o mesmo. Até nos próximos slides você consegue visualizar melhor, mas o custo vai depender, eu quero single sign-on, aí a consultoria que atende você acaba adquirindo o serviço disso. Vamos lá, deixa eu passar aqui esse slide. Então, conheço um pouco mais do Office 365, acredito que aqui todo mundo já está insano de falar de Office 365, então hoje eu tenho 4 principais ofertas. O Office Professional Plus, Exchange Online, SharePoint Online, o Link Online e também o Office Web Apps. Chegando aí, Project Online e Visio Online. Então você vai conseguir utilizar toda a suite do Microsoft Office também online. Então, aqui ele demonstra até... fica mais visível o plano para pequenas empresas. Eu tenho um plano direcionado para pequenas empresas. É importante ressaltar, a Microsoft não tem um plano gratuito, mas ela tem um plano direcionado a pequenas empresas. Então a pessoa consegue utilizar Exchange, SharePoint, Link, Office Web Apps por um preço bem menor do que agora a gente vai mostrar em grandes empresas. Vamos colocar assim, para quem está começando, saindo da informalidade, a Microsoft tem uma oferta direcionada para isso. Então hoje a gente fala do plano P1, ele tem todas Exchange, SharePoint, Link e Office Web Apps, você paga esse valor de $6 por usuário mês. Aí,
a gente vai mostrar aqui, existem mais uns planos, só para a gente finalizar. Vamos lá, peraí, a gente deixar aberto para dúvidas. Passou mais um aqui. Dentro do Office 365 hoje, nós temos 4 principais suítes. Eu tenho o plano E1, E2, E3 e E4. E também tem os planos quiosque, que é aqueles planos menores para usuários específicos. Dentro do plano E1, depois a gente vai até colocar documentações para ficar mais visível. Então, assim, no plano E1 eu tenho Exchange, SharePoint e Link. No plano E2 eu tenho Exchange, SharePoint, Link e Office Web Apps. Eu quero também ter a possibilidade de instalar o Office Professional Plus na minha máquina. Aí a gente já fala do plano E3. Então eu tenho Exchange, SharePoint, Link e tenho também o Office Web Apps e o Office Professional Plus. Destacando o quê? Uma licença do Office Professional Plus adquirida dentro do Office 365 plano E3, por exemplo, ou E4, você pode instalar em até 5 dispositivos do mesmo usuário. Então o usuário tem um desktop, o usuário tem um notebook, o usuário agora tem um tablet, um Mac, você vai conseguir baixar esse Office e instalar porque você vai estar corretamente licenciado. Então assim, você vê grandes possibilidades. Você não precisa comprar mais uma licença de Office para cada dispositivo. Você compra uma licença em cima do Office do plano E3, por exemplo, você pode instalar em até 5 dispositivos do mesmo usuário. Tem algumas pessoas aí que falam, não, mas eu quero instalar do mesmo departamento. Não, do mesmo usuário. 5 dispositivos do mesmo usuário, e seja ele Mac ou Windows agora. E o plano E4, a única diferença do E3, a grande diferença em si é que você utiliza o plano E4 quando você vai fazer o que nós chamamos de Enterprise Voice, quando você vai integrar o link com a sua infraestrutura local. Então, exemplo, você quer substituir o seu PABX por um link. Então, a Microsoft hoje ela te entrega o plano E4, só que ele só tem uma peculiaridade que é o quê? Vamos supor que você quer substituir o PABX interno. Você vai ter que adquirir o plano E4 mais um link server local. Felipe, mas por que esse link server local? Porque, infelizmente, a Anatel, aqui no Brasil, ela ainda não... lógico, né? A Anatel é do Brasil, mas aqui no Brasil a gente não tem um gateway de voz direcionado para os data centers da Microsoft lá de fora, que é lá onde está funcionando o serviço. A Anatel não homologou isso para nenhuma... para Telefônica, agora Vivo e nem Bratel. Isso está em processo mas não tem uma previsão para acontecer. Então, lá nos Estados Unidos, na Europa, você adquirindo o plano E4, o plano E4 já consegue substituir a sua telecomunicação, o seu PABX local. E os planos quiosques são planos direcionados, então a gente tem o plano K1 e K2, que você consegue adquirir para usuários específicos. Eu quero que usuários, o porteiro, por exemplo, a gente deu o exemplo do piloto e da aeromoça em si. Felipe, eu quero fazer um mix, eu quero colocar o E1, quero colocar o E2 e quero colocar o K2. Você consegue? Perfeitamente. Eu quero só o Exchange Online para alguns usuários e quero o plano E3 para todos os outros. Também consegue. Então a Microsoft consegue te entregar exatamente o que você precisa. Então basicamente a Microsoft se adequa à sua idade. Você não precisa comprar um pacotão que vem tudo e pagar por tudo. Você vai comprar, você vai adquirir só o que realmente. Beleza? Pessoal, tem alguém que tem, até o Álvaro ele vai destacar mais alguns pontos, mas tem alguém que tem alguma dúvida, por gentileza? Aí se o pessoal até o Andreas tiver alguma dúvida, tiver em si, a gente consegue destacar. Bom, beleza, vamos lá. Eu quero fazer apenas uma colocação, uma pergunta aí para vocês que estão falando já de Google, diferenças entre Google e Office 365. Qual é o principal diferencial de um usuário, por exemplo, que vai usar o Microsoft Outlook? Qual a diferença de um usuário que se conecta no Microsoft Outlook usando Google Apps e um diferencial de usuário que se conecta ao Outlook usando Office 365? A primeira coisa é que ele vai conectar no Google Apps por IMAP. Então aí só nisso aí já cria uma série de limitações. Por exemplo, calendário FreeBuzz, aquele quando você vai marcar uma reunião, o cara está ocupado, está livre, aquilo ali não vai funcionar corretamente em cima de IMAP. Só complementando aí, Álvaro, a regra de Outlook que você cria, ela não é replicada para o ambiente lá no caso do seu Google Apps. Até porque a IMAP não tem a regra é sempre local, né?
Isso, justamente, a regra é local, ela não sincroniza com o servidor, justamente. O outro ponto importante é o usuário ele não vai conseguir criar aquelas pastas que ele é acostumado a criar para separar e-mails, né? Ele vai ter uma funcionalidade sempre de sincronização com o Google do que com o Google, com o Gmail em si, né? com as marcações. É muito limitado em cima disso. A parte de calendário é o grande impacto. Contatos você vai ter que criar de novo se você fizer uma migração do zero. Não existe modelo de migração sem software de terceiro. Para o usuário final é bem trabalhoso. Agora, comparando com o Office 365, não tem diferença nenhuma, né? Ele usa 100% do produto, até porque o produto foi feito já pensando nisso. O Outlook, né, já está 100% pronto para utilizar todos os recursos do Office 365, não tem diferença prática se ele está utilizando Exchange On-Promise ou Exchange na nuvem no ponto de vista do usuário. O Google Apps, pensando só em Outlook em si, já tem muita diferença. Só em Outlook, não falando do resto ainda. Mas se você quiser ficar mais ou menos perto, você pode comprar uma ferramenta de terceiro também. Aí fica complicado, né? E é muito importante destacar o seguinte, quando você ouve uma pessoa da concorrência falando, eles falam, eu não instalo nada na máquina. Mas até a gente teve alguns cenários reais que assim, não é que eu não instalo, eu instalo plugin. Plugin, mas o plugin fica dentro do browser. Mas você está instalando alguma coisa dentro da sua máquina. Eu instalo o plugin para conectar com o Outlook, eu instalo plugin para falar via chat, instalo plugin para isso, plugin para aquilo. Então você acaba instalando em centenas de plugins. Mas de repente não está funcionando com o IE, eu tenho que ir para o browser deles. Mas eu não quero utilizar o browser deles, eu quero ter embaixo do meu IE que eu tenho minhas VPOs. Aí fica complicado, aí você acaba perdendo todo o seu quesito de segurança, que é o mais importante. Então hoje a solução da Microsoft acaba sendo a mais completa nesse quesito. A gente tem essa questão e eu acho que por muito pouco tempo, eu vou até destacar que assim, eu tenho esse offline OWA funcionando somente no IE10. Para mim, em muito pouco tempo, esse offline OWA vai funcionar em todas as plataformas. É questão de tempo aí, de questão do Diogão dar uma ligada lá para o time de Exchange. Só abrir um parêntese, rapidinho, para o pessoal não confundir que nós não estamos fazendo críticas ao Google, nada disso. Nós estamos comparando funcionalidades do Google Apps, que é um único produto do Google entre dezenas que ele tem. Né? Nós estamos só comparando funcionalidades do Google Apps, especificamente com o Office 365. Nós não estamos falando que o Google é bom, ruim, fraco, muito poderoso. Estamos falando das limitações do Office 365 do Google Apps perante os recursos do Office 365. Só isso. Muito interessante mesmo, Álvaro. É interessante destacar, eu falo sempre isso. Se por algum motivo tiver algum usuário de Google aqui, a gente está demonstrando o que a nossa ferramenta oferece e por que a gente deveria utilizar a nossa ferramenta em si. Então, é muito importante destacar, o produto deles é bom ou ruim, isso aí vai da necessidade, vai do pensamento atual das empresas em si. Mas a Microsoft hoje consegue te entregar um nível de produtividade enorme e você consegue fazer o seu usuário trabalhar tanto on-premise como na nuvem da mesma forma. A gente tem duas perguntas aqui, Felipe, vamos responder só para não estourar nosso tempo, e aí depois a gente responde o restante no chat, que são perguntas interessantes. Uma é do Clodoaldo, deixa eu só ver se eu consigo chegar nela aqui, porque já deu a barra de rolagem. Espera aí. Vamos lá. Como funciona a implementação do produto? É cobrado o valor da Microsoft e como funciona a consultoria? Como funciona como funciona a consultoria nesse caso? Se existe opção para revenda, se tem que interagir com a Microsoft ou se pode fazer por outras maneiras? Você quer responder ou quer que eu responda? Manda bala. Bom, você pode, no caso do Office 365, você adquire, através de cartão de crédito internacional, direto no site, você faz o trial, depois do trial você pode adquirir o produto, né? Durante o trial você usa todos os recursos, não é um trial limitado de funcionalidades, e aí depois, se você gostar, você pode adquirir. Você pode usar o canal de parceiros da Microsoft, todo o ecossistema de parceiros da Microsoft,
para apoiar vocês nessa implementação. Tem 2 tipos de categorias de parceiros de cloud, que são parceiros credenciados como Cloud Essations e parceiros credenciados como Cloud Accelerator. Se você for procurar por implementação de Office 365 numa empresa, principalmente se for uma empresa grande, dê preferência por parceiros com essas credenciais, pois eles têm profissionais capacitados para fazer a implementação 100% do Office 365. Tá? O pessoal está dizendo algumas aí, mas eu não vou fazer propaganda de nenhuma. Bom, isso era uma pergunta, eu acho que espero ter tirado a dúvida aí. Eu acho que o resto a gente pode responder no chat para não atrasar muito a galera, né? Isso mesmo, Álvaro. Até pessoal, aqui estão os nossos contatos, fiquem à vontade, se você tiver alguma dúvida relacionada à competitividade, a gente consegue, que a gente não souber, porque até interessante, acaba sendo, para fechar com chave de ouro, o produto do outro lado lá, ele de manhã é à tarde ganhou 3 funcionalidades. Então aí fica complicado. Sem avisar para ninguém. E sem avisar para ninguém. Aí, que você usava, a marca que você mais usava. Você começa de manhã com uma coisa e de repente à tarde você já está com outra central de administração, tiraram uma funcionalidade e colocaram outra. Aí é bastante complexo. Então, cenário de competitividade, licenciamento eu consigo ajudar bastante, formas de aquisição. E o Álvaro aí, o meu e-mail do Álvaro está à disposição de vocês para a gente estar trocando uma ideia depois. É isso aí, pessoal. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos pela disponibilidade em estar até agora com a gente aí. Tem 54 pessoas ativas no momento. E agora a gente vai entrar com a Sara e com o Casimiro falando de SharePoint e Yammer aí. Muito obrigado, pessoal. Um abração a todos. Tchau, tchau. Alô, pessoal. Bom, muito bacana a apresentação. Eu quero até, antes da Sara colocar aí o link, eu vou fazer novamente uma pesquisa que a gente fez, se vocês me permitirem, hoje pela manhã. Quero sentir aí se mudou alguma coisa. Bom, deixa eu ver se eu compartilho aqui, só um minutinho. Que é a pesquisa sobre o perfil profissional. Se alguém conseguir colocar aí para mim. Tá um pouco devagar aqui. Aí, ok. Eu vou só zerar a pesquisa aqui, só um minutinho. Você vê aqui, ó, de manhã, a maioria do pessoal... Né? Calma aí. Tá um pouco devagar aqui. Tô limpando, quero perguntar Deixar ela a vocês. fechada, né? Porque senão o pessoal tá votando, já tá tirando os números. Pode abrir de novo? Só um minutinho, já tô editando. Aí ele zera. Aí zerou. Aí o pessoal pode responder aí agora. Qual o seu perfil profissional, pessoal? Pra gente sentir qual que é como que estamos aí de público. Legal. Vocês estão visualizando o resultado? Por enquanto 27 pessoas votaram. Vamos votar aí, pessoal. Só clicar no botão aí. Casemiro, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. 30 pessoas responderam. Legal. Você vai falar agora, Casemiro, antes da palestra? A gente deixa pra falar no final. A Sara Ok. faz SharePoint, no final Yammer, a gente Tudo bem. fala no the end. Tá, não vamos demorar também muito. Bem rápido. 33. Quando eu terminar, vocês falam que eu vou salvar em XPS aqui. Tem uma galera que dormiu aí, eu acho. Eu acho que sim, tem 46, né? Tira 10, que somos nós. Uhum. 9, né? O pessoal não tá vendo o resultado? Eu tô. 9 Mas fora. os participantes não visualizam. Deve estar fora, ou não tá na frente, deve ser alguma coisa. Bom, pessoal, só para passar então rapidamente para vocês os dados. Eu vou salvar Estamos aqui. aí com
12 pessoas que são E, ó, perfil mostrar técnico. resultados a todos. Todo mundo tá vendo agora. Boa, obrigado. Vocês estavam falando de Google e Office 365? Surgiu uma curiosidade agora para fazer uma reunião como nós estamos fazendo agora, com link, opções de votação, interatividade, vídeo, como a gente apresentou o Surface. O Google tem alguma ferramenta, Felipe e Álvaro? Tem. Tem um É adicional? complemento.